Eu me chamo professor Jean Carlos e a nossa aula hoje vai falar sobre atendimento à vítima de traumatismo crânioencefálico no ambiente pré-hospitalar. Vamos começar falando um pouco da epidemiologia do traumatismo crânioencefálico. Pessoal, anualmente, mais de 660 milhões de casos no mundo todo de traumatismo crânioencefálico acontecem. É mais ou menos 50% dos casos de mortes associadas ao trauma ocorrem por conta do TCE, o traumatismo crânioencefálico. Outro dado interessante é que a idade varia em torno de 15 e 24 anos, ou seja, uma população jovem trazendo um grande prejuízo social. A maior parte do sexo masculino. A causa mais comum de TCE é o acidente automobilístico. Em crianças e em idosos, quedas são as principais causas de traumatismo crânioencefálico. Violência interpessoal também é uma causa comum, como, ferimento por arma de fogo, agressão física. E também a prática de atividades esportivas pode fazer com que, durante a prática ali, ocorra um choque de cabeça e uma pancada na cabeça e a vítima apresente um traumatismo crânioencefálico. Vocês estão vendo aqui uma figura, vou mostrar para vocês a figura, vou sair aqui para poder mostrar para vocês a figura. A gente vai fazer uma breve revisão, tá certo, de anatomia, para poder comentarmos um pouco sobre o traumatismo crânioencefálico, tá bom? Então, a revisão anatomia craniana inclui o couro cabeludo, o crânio, as meninges, o cérebro, o sistema ventricular e intracraniano, os compartimentos intracranianos. Pessoal, o couro cabeludo, possui um generoso suprimento de sangue, então, inclusive, o paciente pode até entrar em choque hemorrágico por conta de lesão de couro cabeludo. Laceração pode resultar em grande perda de sangue, hemorragia, choque ou até a morte. Pacientes que são sujeitos a longo tempo de transporte correm um risco particular devido a lesões em couro cabeludo. Então, vocês estão vendo aqui um corte do crânio, onde nós temos aqui as várias partes, um corte aqui transversal, onde a gente tem aqui o crânio em si, e nós temos aqui abaixo dele as meninges, as camadas aqui, a dura mater, a aracnoide mater e a pia mater, que é a camada mais aderida ali ao tecido cerebral. A gente tem a massa cinzenta em si, tecido cerebral em si. Então, assim, pessoal, o espaço que fica entre a dura mater, tá certo? E a aracnoide é o que a gente chama de espaço subdural. Espaço subdural. O espaço que fica entre a dura mater e o crânio é o que a gente chama de espaço epidural, tá bom? Espaço epidural. E o espaço que fica abaixo da aracnoide mater é o subaracnoide, que fica entre a pia mater e a aracnoide mater, só para a gente ter aí uma noção, tá bom? Com relação à anatomia. Bom, mostrar para vocês também aqui um corte, tá certo? Um corte aí longitudinal do crânio, certo? Uma visão aí do fôramen magno, aqui da região posterior, essa região aqui de baixo, que você está vendo o cursor, e aí vocês estão vendo as várias estruturas do crânio aí, você tem a cela turca, fossa ofsária, o osso temporal. Eu quero destacar para vocês aqui essa região aqui próxima ao fôramen magno, aqui do lado direito de vocês têm aqui o osso temporal, tá bom? Vocês vão ver que a têmpora é uma região muito propensa ao paciente apresentar traumatismos e ter TCE grave devido a lesões aqui na região temporal, tá bom? Então, assim, pessoal, falando do crânio, a base do crânio ela é fina e ela é áspera, vocês estão vendo aqui, ela é cheia de irregularidades. A abóbada craniana ela é mais fina na região temporal, por isso que eu chamo a atenção de vocês aqui. Essa região temporal, portanto, ela é mais propensa, em casos de trauma, a ter fraturas e, portanto, apresentar o desenvolvimento de hematomas intracranianos. A fossa anterior abriga os lobos frontais, aqui na região anterior, lobo frontal. A fossa média abriga os lobos temporais, que é essa região laterais aqui que vocês estão vendo, medial. E a fossa posterior, que é a parte posterior da cabeça, contém o tronco cerebral inferior e o cerebelo, aqui, cerebelo. Bom, mais uma vez, falar um pouquinho das meninges, A gente vai falar de TCE e quando formos caracterizar os diversos tipos de TCE, é importante que você saiba um pouco de anatomia e compreenda a questão das meninges. As meninges cobrem o cérebro, E elas consistem em 3 camadas, a dura mater, a aracnoide mater e a pia mater. Como eu já falei, a dura mater, ela fica imediatamente abaixo aqui, membrana fibrosa, que adere firmemente à superfície interna do crânio. Ela fica ligada aqui imediatamente abaixo do crânio, tá bom? Em locais específicos, ela tem 2 folhetos,
que envolve grandes veias, né, que fornecem a principal drenagem venosa do cérebro. O seio sagital superior da linha média drena para o transverso, bilateral e sigmoide, que geralmente são maiores do lado direito. Então, esse seio sagital, vocês estão vendo aqui na figura, do lado direito da imagem, tá certo? Ele fica aqui entre as camadas da dura mater e eles fornecem um suprimento de sangue importante para o cérebro. E, portanto, se for lesionado, a gente tem aqui pode ter um desenvolvimento de um hematoma importante. A dilaceração desses seios venosos pode resultar em hemorragia maciça. Então, assim, só para a gente lembrar aí. Pessoal, a dura mater, vocês estão vendo aqui, ó, ela fica imediatamente abaixo do tecido ósseo. As artérias meníngeas, principalmente a artéria meningea média, que passa aqui na região temporal, elas estão entre a dura mater e a superfície interna do crânio, no espaço epidural. Então, assim, ó, se você tiver uma lesão de um vaso desse que fica aqui, de uma artéria meningea dessa, que fica entre a dura mater e a superfície interna do crânio, o paciente vai fazer um hematoma desse tipo aqui. A gente diz que parece um limão, né? Uma cavidade biconvexa em dois lados aqui. Esse hematoma aqui é o hematoma epidural. Esse é um tipo de hematoma que a gente vai ter, né? E vai com uma causa importante, um traumatismo craniano grave, né? Esse tipo de lesão aqui. As fraturas cranianas podem lacerar essas artérias, causar esse tipo de hematoma. Então, olha para essa figura. Esse hematoma aqui em vermelho é o que a gente chama de hematoma epidural. Onde é que você localiza, Jean? Na tomografia você vai ver ele desse formato aqui. O vaso mais comum lesionado é a artéria meningea média, que fica na fossa temporal. Lembra que eu falei com vocês que na região temporal esse osso do crânio ele é mais fino? Então, uma pancada na região temporal pode lesionar, né, fraturar o osso e pode causar uma laceração nessa artéria meningea média que passa aqui abaixo do osso, que fica entre o osso e a região, a dura mater. E aí causar um hematoma epidural é o hematoma mais comum que vocês vão encontrar, aí, o hematoma epidural. Falar um pouquinho de herniação de únculo. Então, assim, pessoal, com esse desenvolvimento desse sangramento aqui, esse vaso lesionado, vai aumentar essa coleção de sangue aqui, ela vai empurrar o tecido cerebral. Ao empurrar o tecido cerebral, tá bom? Pode acontecer uma situação gravíssima, que é o que a gente chama de herniação de únculos. O que é isso, Jean? Hematomas graves levam ao aumento da PIC. PIC, pessoal, aqui a gente vai chamar de pressão intracraniana. A parte medial do lobo temporal hernia através da tenda do cerebelo. Então, vai sair aqui, né? Pela tenda do cerebelo, certo? Vai sair, vai empurrar mesmo o cérebro e as estruturas, né? Inclusive o cerebelo. A compressão do terceiro par de nervo craniano, lá no mesencéfalo. E aí o paciente vai apresentar midríase por conta disso. Ocorre midríase por conta dessa compressão do nervo craniano, perda de fotorreatividade, o paciente, por isso que você avalia as pupilas com relação à fotorreatividade e vai estar midriática e lentificado ou ausente. Quando você joga a luz em cima, ela não contrai, né? Homolateral ao hematoma, ou seja, do mesmo lado do hematoma, então preste atenção. E há uma compressão do trato córtico-espinhal, que passa aqui na região, dessa região aqui da tenda cerebelar, causando déficit motor lateralizado, hemiplegia contralateral. Então, o paciente com TCE grave, tá bom? Um traumatismo craniano grave, que apresenta isso aí, um hematoma em expansão, né? Ele vai ter um aumento de pressão intracraniana e vai ter tudo isso, vai ter midríase, vai ter perda de fotorreatividade no olho do lado que tem o hematoma, do lado da pancada da lesão, e ele pode ter hemiplegia nos membros do outro lado. Então, cuidado, às vezes você pode pensar que é um AVC e não é, um TCE grave que o paciente tem. Ele tem hemiplegia contralateral e tem midríase e perda de fotorreatividade do lado da lesão. Falando um pouquinho agora da aracnoide. A aracnoide, ela está abaixo ali da dura mater, né? Abaixo da dura mater é uma segunda camada aracnoide. Ela é fina, ela é bem transparente, fina, mas translúcida. Ela tem um espaço potencial entre as duas camadas, que é o espaço subdural, no qual a hemorragia pode acontecer. A gente chama de hemorragia subdural, né? Espaço subaracnoide, hemorragia subdural. Nas lesões cerebrais, as veias pontes que viajam da superfície do cérebro aos seios venosos, tá bom? Dentro da dura mater, pode rasgar e levar à formação do hematoma que chama de hematoma subdural. Então, hematoma subdural, lembra? Aracnoide, hematoma subdural. Fica aí na região, levando em consideração a aracnoide mater. A pia mater, pessoal, é a camada aderida ao cérebro. Ela está firmemente presa à superfície cerebral. Essa camada aqui que está aqui, mais da cor do cérebro aqui que vocês estão vendo aqui, já aderida ao cérebro, é a pia mater. Nela, pessoal, a pia mater, né? Entre ela e o espaço aracnoide,
existe o líquido cefalorraquidiano, né? Então, assim, o espaço subaracnoide, no caso aqui, a pia mata, né? Então, esse líquido cefalorraquidiano, ele preenche esse espaço entre a aracnoide e a pia mata, que é essa camada mais aderente ao cérebro. Esse líquido, qual é a função dele, Jean? Pessoal, esse líquido cefalorraquidiano, ele amortece o cérebro e amortece a medula, porque ele se estende por toda a medula do paciente, né? A hemorragia nesse espaço cheio de líquido é chamada de hemorragia subaracnoide, que está justamente abaixo da aracnoide mata, né? Acompanha contusão cerebral e lesões nos principais vasos sanguíneos da base, na base do cérebro. Não são lesões gravíssimas, são hemorragias subaracnoides. O cérebro em si, a divisão dele, vocês estão vendo aí, tanto a vista lateral como a vista superior. O cérebro em si é o que a gente chama de tecido ou encéfalo, né? Consiste no cérebro, tronco e cerebelo. Vocês estão vendo aqui lobo frontal, lobo parietal aqui em verde, lobo temporal em azul, o lobo occipital, e aqui embaixo vocês estão vendo aqui cerebelo, né? Tronco cerebral e cerebelo, que a vista é superior, tanto do lado direito como do esquerdo. Então o cérebro, pessoal, é composto de dois hemisférios, direito e esquerdo, vocês estão vendo aqui, separados por uma fossa, a fissura longitudinal. O hemisfério esquerdo, vocês notaram aqui, ele contém o centro da fala, né, do idioma, em praticamente todas as pessoas destras e em mais de 85% das pessoas canhotas, tá bom? Então, o lado direito lesionado aqui, o que quer dizer isso? O paciente pode ter problema de fala, né? Do lado direito, aliás, do lado esquerdo, né? O lobo frontal, ele controla a função executiva, as emoções e a função motora. Então, isso aí serve indicativo pra gente. Então, fazendo um pouquinho de revisão aqui. Continuando, pessoal, nossa revisão, tanto da anatomia como aqui um pouquinho da fisiologia cerebral, a gente tem aqui o que chama de sistema ventricular. O que é isso, Jean? Os ventrículos, pessoal, são um sistema de espaço preenchido com o líquido cefalorraquidiano. E são canais chamados de aquedutos cerebrais, por onde esse líquido circula. O líquido cefalorraquidiano, pessoal, é produzido constantemente dentro desses ventrículos. Esses ventrículos produzem o líquido cefalorraquidiano que vai por esses aquedutos aqui, né, cerebrais. Lembrando que esse líquido, ele recobre aqui, ele fica entre a aracnoide e a pia mata e ele amortece ali, serve como um amortecimento para o cérebro, né? Ele é produzido e absorvido sobre a superfície do cérebro. A presença de sangue no líquido cefalorraquidiano, porque você pode sofrer um trauma, e misturar sangue com líquido cefalorraquidiano nessa região prejudica a reabsorção do líquido cefalorraquidiano e também aumenta a pressão intracraniana, porque ele não é reabsorvido. Como edemas, por exemplo, lesões em massa, podem causar, inclusive, pessoal, apagamento ou deslocamento normal desses ventrículos, que pode facilmente ser identificado na TC de crânio. Na TC a gente identifica. Aqui uma figurinha para mostrar para vocês e falar um pouquinho. Não dá para falar de traumatismo crânioencefálico sem falar da doutrina de Monro-Kelly. O que é isso, Jeanzinho? Uma revisão do trauma craniano inclui o fluxo sanguíneo cerebral, que a gente vai explicar aqui essa questão da doutrina de Monro-Kelly, e o conceito de pressão intracraniana. Então vamos ver cada um deles. Pressão intracraniana. No estado de repouso, pessoal, geralmente o nosso cérebro tem uma pressão intracraniana de 10 milímetros de mercúrio. Preste atenção, guarde esse número. Agora sim, se a pressão subir para mais de 22 milímetros e não conseguir baixar com tratamento, o paciente vai ter um péssimo prognóstico, tá bom? Ele vai ter o que a gente chama de herniação. Então veja aqui, normalmente é 10 e nós vamos compensando, o volume de sangue vai aumentando, o hematoma vai aumentando. Aqui na horizontal você tem um aumento do volume, aqui em cima você tem um aumento de pressão intracraniana. Então vejam, aqui o volume de massa vai aumentando, 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 aumentando. Quando chega aqui mais ou menos, né, tem um ponto em que o cérebro não consegue mais compensar e aí a pressão intracraniana começa a aumentar vertiginosamente. E aí a elevação da pique ocorre com perda de autorregulação. O cérebro não consegue mais regular. Então o nosso cérebro, pessoal, ele tem mecanismos compensatórios, que o hematoma lá vai aumentando, o sangramento vai aumentando, vai empurrando o cérebro, empurrando, e tem uma hora que o cérebro não consegue mais compensar esse aumento de pressão intracraniana e a pressão aumenta vertiginosamente, rapidamente, como vocês estão vendo aqui nesse gráfico. A doutrina de Monro-Kelly, ela justamente explica como é que ocorre esse volume total de conteúdo dentro do crânio, que ele permanece constante. Nosso crânio ele não é deformável. Então, como é que você faz para compensar aumentos de pressão intracraniana? Tá certo? O crânio é rígido, ele não se expande. Então, só tem uma forma, pessoal, só tem aqui, né? Ou sangue venoso ou arterial, tá certo? Ou diminuir hematoma, ou líquido cefalorraquidiano. Então, é basicamente isso aí que a doutrina de Monro-Kelly explica. Então, o que ela está dizendo aqui? Olha só, aqui em cima nós temos o normal, tecido cerebral, a maior parte, líquido cefalorraquidiano, muito pouco, certo? Muito pouco ali, em torno de 70, 80 ml, 75 ml.
maior parte é tecido cerebral, sangue arterial, pouco, e ali também sangue venoso. Essa é a composição normal do nosso cérebro. Quando você começa a ter um hematoma, veja que a quantidade de sangue, tanto arterial como venoso aqui, aumenta. Então, você tem um hematoma. Então, o que ele vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer é compensar, porque aqui a massa, apareceu aqui um sangramento lá, como aquele que vocês estavam vendo lá, o hematoma epidural, uma coleção de sangue, né? Um vaso lá rompeu e está sangrando. E aí apareceu essa massa aqui de sangue. Então, vai ter que compensar, alguma coisa vai ter que sair, tá bom? Então, quem começa a sair é o líquido cefalorraquidiano, quem começa a sair é o sangue venoso, né? Ok? E aí, a partir do momento em que eu vou compensando essa pressão, vai ter uma hora em que a massa vai aumentando o hematoma, quando a coleção de sangue vai aumentando lá, vai empurrando cada vez mais o cérebro. E o que acontece? Eu não tenho mais como compensar, porque não tem mais líquido cefalorraquidiano para colocar para fora e nem quase volume de sangue venoso. Então, eu vou começar aqui a ter saída de sangue arterial, pessoal. Isso é grave, porque aí descompensa tudo, tá certo? O mecanismo compensatório ele é perdido. Você vê que com 75 ml de saída de líquido cefalorraquidiano e 75 ml de sangue venoso, a gente já disse que o estado está descompensado. Eu tenho uma hipertensão intracraniana em estágio descompensado. Só para recapitular aqui, como aqui eu vou mostrar para vocês, né? Vou aparecer aqui. Só para recapitular aqui agora para mostrar para vocês. O fluxo sanguíneo cerebral, pessoal, no estado de repouso, ele é aproximadamente 10 milímetros, já vimos, isso aqui é a PIC, né? No TCE grave, ocorre elevação intensa do fluxo sanguíneo cerebral. Por quê? Porque tem um sangramento ali, esse sangue está se colecionando aí entre ali as meninges e o cérebro, ou entre as meninges ali e a região, entre as meninges e o tecido cerebral, ou entre as meninges e o crânio. Então, assim, no TCE grave, o pessoal começa a aumentar essa pressão intracraniana, porque vai se aumentando, vai colecionando sangue devido a esse sangramento. Então, pressões, já falamos disso, superiores a 22 milímetros de mercúrio, vocês vão considerar aqui como se você não conseguir compensar, se essa pressão se manter em 22 milímetros de mercúrio, geralmente acima de 20, né, 22, é muito mau prognóstico para esse paciente. Esse paciente tem uma mortalidade aumentada. Então, a pressão de perfusão cerebral, pessoal, só para lembrar o conceito, ela é a pressão arterial média do paciente menos a pressão intracraniana. Ou seja, para me manter eu tenho que manter uma pressão de perfusão cerebral acima de 70 milímetros de mercúrio. Você também não pode diminuir o fluxo de sangue para o cérebro. Nos casos de hipertensão intracraniana, não dá para diminuir. Jean, não seria uma boa diminuir a pressão do paciente? Porque se eu diminuir a pressão, chega menos sangue. Se chegar menos sangue lá, vai sangrar menos, o hematoma vai se expandir menos. Mas se você ofertar menos sangue, vai chegar menos sangue no cérebro, e aí um cérebro que já está em injúria grave, ele tem a tendência a ter uma morte do tecido cerebral mais rápida. Então, vamos lembrar, ó, a pressão de perfusão cerebral você tem que ser mantida acima de 70. Lembra disso? Então, olhando para essa fórmula, pressão de perfusão cerebral igual a pressão arterial média menos a PIC. O que você vê? Quais são os fatores que alteram a função, o fluxo sanguíneo cerebral? Primeiro, um aumento de pressão intracraniana. Se a pressão intracraniana aumenta, o que eu vou ter que fazer? Não a subtração? Se eu aumento esse valor aqui, eu diminuo a pressão de perfusão cerebral. A hipotensão, se eu diminuo a pressão arterial média, a pressão de perfusão cerebral também diminui. E aí eu causo isquemia cerebral. Então, o que eu estou dizendo para vocês aqui? O aumento da pressão intracraniana causada pelo hematoma em expansão, ele é extremamente prejudicial, diminui o fluxo de sangue para o cérebro. O paciente fazer hipotensão é gravíssimo também, porque aumenta a isquemia cerebral, a morte do tecido cerebral. Porque assim, pessoal, o que houve de lesão, de morte tecidual, já houve. O que você vai salvar ali é uma região ainda ali viável ao redor dessa região que sofreu injúria grave. Então, nós podemos, no paciente com TCE grave, que eu estou tentando mostrar para vocês aqui, mostrando a fisiologia, é que você não pode deixar ele fazer hipotensão de forma alguma, tá certo? Ou, pelo contrário, ele tem que estar com a pressão de perfusão cerebral ali acima de 70 e não pode fazer hipotensão. A hipercapnia, ou seja, esse paciente ali reter CO2, ele aumenta a pressão intracraniana. Então, assim, pessoal, um paciente desse, eu não posso deixar ele ficar hipercápnico, eu não posso deixar ele reter muito CO2, né? Eu não posso deixar ele hipoventilar, pronto, para a gente entender melhor. Então, você não pode deixar esse paciente hipoventilando, mas também você não pode deixar esse paciente hiperventilando, porque se ele tiver com a frequência ventilatória muito alta, vai causar hipocapnia, porque vai lavar CO2, e a hipocapnia também vai causar isquemia cerebral, porque o CO2 no cérebro, ele causa vasodilatação das artérias cerebrais, das pequenas artérias cerebrais, então isso aumenta o fluxo de sangue para o cérebro.
Então, se você fizer hipocapnia, ou seja, se ele hiperventilar, você demais também, você também vai ter um aumento da isquemia cerebral, porque vai chegar menos sangue no cérebro. Então, vocês estão vendo que o ajuste para o nosso paciente com TCE grave, ele tem que ser um ajuste mais cuidadoso, muito mais cuidadoso. Estou tentando explicar isso para vocês aqui, tá bom? Vamos tratar agora os tipos de lesão para vocês entenderem. Já falamos um pouco da questão da fisiologia, de como ela ocorre, e aí eu quero mostrar para vocês agora quais os tipos de lesão, e a gente vai falar um pouco depois do tratamento. Pessoal, lesão focal, né? São restritos a uma determinada área do cérebro, por isso que chama lesão focal, focalizada. Podem causar efeito de massa, podem causar desvio de linha média, né? Empurra o cérebro para o lado, né? Um aumento da pressão intracraniana. O diagnóstico tem que ser precoce, tem alta mortalidade se não tratada precocemente. Quais são elas, as lesões focal? O hematoma epidural, o hematoma subdural e o hematoma intraparenquimatoso. Vamos falar de cada um deles. O hematoma subdural agudo é o mais frequente. Mais frequente é o subdural. 30%. Lembrando que o subdural, eu tenho lá o epidural, eu tenho o subdural, né, que é abaixo, ali, a membrana, a dura mater, e a aracnoide mater. Ele é mais frequente, né, tá bom? Mais comum em idosos e alcoólatras e em usuários de anticoagulante. É uma ruptura de pequenas veias entre a dura e a aracnoide. A gente já mostrou lá, né? Abaixo da dura e acima da aracnoide. Ele geralmente é unilateral em 80% dos casos. Você tem só de um lado só. E a região mais comum é a frontotemporoparietal. Já discutimos por causa da espessura do crânio que é menor, por conta da questão dos vasos que passam ali, artéria meningia média e por aí vai. Então é mais frequente, pessoal, hematoma subdural agudo, né? O que o paciente apresenta do ponto de vista clínico? Pessoal, esse paciente ele vai apresentar um rebaixamento do nível de consciência. Esse paciente vai ter uma anisocoria, ou seja, uma pupila vai estar com um tamanho maior do que a outra. Isso a gente sabe por causa da compressão do terceiro par de nervo craniano, que vai causar midríase do lado onde eu tenho a lesão. Ele vai ter alteração do padrão ventilatório, com certeza. Esse paciente vai ter uma postura patológica, esse paciente pode ter déficit motor contralateral, já falamos disso, aqui a lesão. E a gravidade vai depender do volume e da velocidade de instalação desse hematoma. Ou seja, quanto maior o hematoma, quanto maior a coleção de sangue que está ali entre esses dois folhetos ali, essas duas meninges, mais grave vai ser a repercussão clínica e mais grave vai ser o traumatismo crânioencefálico, tá bom? Esse paciente pode apresentar o que a gente chama de tríade de Cushing, que é um síndrome, pessoal, no paciente que está com herniação intracraniana grave. Então, o paciente que tem um hematoma subdural agudo, e tem uma lesão ali lateral, né, que você, principalmente aqui na região dali da região parietal, mas pode acontecer em outros, mas na região parietal é mais comum. Esse paciente que apresenta hipertensão arterial sistêmica, esse paciente que apresenta bradicardia e alteração do padrão ventilatório, tá bom? Esse paciente ele tem o que a gente chama de tríade de Cushing. E ele, no contexto de um paciente com TCE, é um sinal de herniação intracraniana grave, tá bom? É gravíssimo. Isso aí é o teu organismo tentando compensar, tá certo? É o aumento de pressão intracraniana. Então, para vencer esse aumento de pressão intracraniana e chegar sangue no cérebro, ele aumenta a pressão arterial sistólica, né? Esse paciente pode fazer bradicardia com reflexo e também vai ter alteração do padrão ventilatório. Então, guarde isso aí. Guarde a tríade de Cushing com você. A TC de crânio é o exame de escolha. Na TC, o que você vai ver? Olha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui um padrão mais esbranquiçado. Estou aqui com um cursor, né? Padrão mais esbranquiçado. Vocês estão vendo aqui a linha média nessa tomografia. Já está desviada, já empurrou o tecido cerebral para o lado contrário. Então, tem um desvio claro de linha média aqui. Eu tenho um hematoma, né, subdural agudo. E eu tenho aqui já empurrando a linha média. Então, eu tenho aqui um desvio de linha média já. A TC de crânio é o exame de escolha, imagem hiperdensa, aqui bem clarinho, né? Mais densa, mais clara, que acompanha a convexidade cerebral. Então, ela acompanha a curvatura do cérebro. Vocês estão vendo aqui, como vocês estão vendo aqui, deixa eu ver se eu consigo botar aqui, ó. Aqui vocês estão vendo que acompanha a curvatura cerebral, né? Acompanha a curvatura cerebral. Estão vendo que acompanha a curvatura. Com o cursor, talvez fique melhor aqui de você ver com o cursorzinho aqui do meu lado esquerdo. Aqui o cursorzinho, você vendo uma parte mais clara, como se fosse uma banana, formato de uma banana. Então aqui é o hematoma que a gente chama de subdural. Enquanto que o epidural parece um limão, que é biconvexo, aqui virado só para um lado só, uma meia lua, né? Como se fosse aqui, então é o hematoma subdural. Edema cerebral, desvio de linha média são comuns, como vocês estão vendo aqui.
O hematoma com desvio de linha média maior do que 5 milímetros, pessoal, um hematoma desse deve, se ele desvia a linha média de mais de 5 milímetros, já vai ser que ser abordado cirurgicamente. É gravíssimo, tá bom? O hematoma é epidural, aqui já é diferente, né? Aquele que a gente viu lá no começo, vou mostrar outra foto aqui, outra figura. Ele é menos frequente, ele é 0 até 9% dos TCS. É o sangue no espaço entre a face interna da abóbora intracraniana, do osso mesmo, e o folheto externo da dura mata. Entre a dura mata e o crânio. Causa uma ruptura de ramos da artéria meningea média, já falei, na região temporal mais comum. Não causa muito dano ao córtex cerebral. Não tem contato com o córtex, né, cerebral. Ele é de instalação, né, abrupta. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Eu vou sair daqui para vocês verem. Ele é de instalação imediata. Aqui rapidamente se forma hematoma. Tem um aumento do volume do edema em breve intervalo de tempo. É rápido a evolução do edema. Há uma perda inicial de consciência, talvez pela concussão que o paciente sofre. Após menos de 6 horas, o paciente recobra a consciência. Então, uma característica do hematoma epidural agudo é o que a gente chama de intervalo lúcido. Intervalo lúcido. O paciente pode ter uma perda de consciência por causa da concussão. Após menos de 6 horas, ele recobra a consciência. Mas com a evolução desse hematoma que vai aumentando, acaba acontecendo o que a gente chama de herniação de únculo, que vocês viram que é gravíssimo, vai empurrando o cérebro através da fossa ali, da fossa foramen magnum, né? Tá bom? Então o paciente vai apresentar midríase do lado da lesão, paresia de membro contralateral, a gente já vimos isso aqui, né? Tá bom? Olha só a foto aqui. Vejam que aqui é diferente. Aqui, diferente do hematoma subdural, o epidural, ele é biconvexo. Você tem aqui, parece um limão aqui, vamos lá, esticado mais um limão, tá bom? É biconvexo. Enquanto que o outro acompanhava aqui a curvatura do crânio, esse não. Esse tem um deslocamento da curvatura do crânio aqui, tá bom? Edema cerebral, desvio de linha média também tem nos dois, né? Apagamento de cisternas, aqui também pode desaparecer as cisternas. Mais comum, temporal e temporoparental, essa é a região mais comum do hematoma epidural, já vimos isso aqui também. Pessoal, falar alguém da terceiro tipo de contusão mais comum aqui, né, é o hematoma intracerebral. Isso aqui é a contusão e o hematoma intracerebral, tá bom? E aqui é realmente tecidual, né? Pegar o tecido cerebral, que não é coleção de sangue, é tecido. Presente em 20 a 30% dos TCE graves. Então, existe uma associação entre os outros TCEs, epidural, subdural e a contusão ou o hematoma intracerebral. Pode acontecer os dois juntos, tá bom? Então, cuidado com isso aí. A contusão é causada por graus variados de hemorragia no próprio tecido cerebral. Aqui não é um hematoma de sangue que está se formando. Não é uma coleção de sangue que está se formando entre ali as meninges e o crânio, empurrando o tecido cerebral. Não. Aqui é o próprio tecido cerebral que foi danificado, né? Mais comum no lobo frontal e temporal, questão da contusão e do hematoma. Causada por fenômeno de aceleração e desaceleração é muito comum. Acelera e desacelera, que causa essa contusão, podendo causar ruptura, né, de tecido cerebral. E é causa de epilepsia pós-traumática. É muito comum após o trauma, o paciente com contusão e hematoma intracerebral ficar epilético, né? Ter aí epilepsia. Voltando aqui para vocês, né? Já falamos dos 3 tipos principais de lesão focal. Vamos falar um pouquinho do que é considerado TCE grave. Pessoal, o TCE grave, como é que eu vou identificar ele do ponto de vista da minha avaliação enquanto socorrista? Tá bom? O que vocês vão considerar como TCE grave? Qualquer um dos achados na avaliação é o seguinte: vítima de traumatismo, né, craniano, em que ele apresente pupilas assimétricas, anisocoria, pode apresentar assimetria motora, a gente já viu aqui que ele perde a função motora de um lado, geralmente contralateral, do lado contrário à lesão, uma fratura aberta de crânio com perda de líquor, isso aqui claro, aí vocês vão ver principalmente no ouvido, vocês vão ver essa perda de líquido, né, que é a líquido, né? Ou exposição de tecido cerebral, o paciente perdeu massa encefálica, gravíssimo, diminuição do nível de consciência, uma escala de Coleman de Glasgow menor do que 8, ou queda de 3 pontos na tua reavaliação que tu vai fazendo, por isso que é importante ficar reavaliando o Glasgow do paciente. E é aquela fratura de crânio que tem afundamento. Então, todos esses critérios que eu estou dando para vocês aqui são critérios que indicam que o traumatismo do paciente é grave. Já te indica a gravidade. Nossa conduta, enquanto socorristas, uma avaliação primária bem feita, XABCDE, que não está o ABCD, mas é XABCDE, a identificar e tratar lesões que implicam risco de vida. E vocês vão avaliar cada um, XABCD, e tratar conforme o que vocês vão apresentando. Então, no X, lesões exsanguinantes, não é tão comum no TCE grave, mas, aliás, quando você tem exposição de massa encefálica, quando você tem ali
hemorragias graves cerebrais exteriorizadas, elas são gravíssimas, embora a gente não tenha o que fazer para contê-las, tá bom? Por isso que eu não coloquei, mas tem sim a gravidade, a lesão sanguinante pode acontecer, mas o prognóstico é péssimo. Não há tratamento da via aérea, estabilização da coluna cervical, esse paciente precisa de restrição de movimento de coluna, o TCE é grave, então vocês vão fazer estabilização manual, depois vão usar o dispositivo de restrição de movimento de coluna para essas vítimas. Tratamento da via aérea, esse paciente ele apresenta geralmente rebaixamento de nível de consciência, então a gente vai ter que fazer, provavelmente, uma proteção da via aérea desse paciente, chamar um suporte avançado e garantir uma via aérea definitiva precocemente para garantir uma boa ventilação e uma boa oxigenação para a vítima de trauma. No centro de circulação, a gente vai avaliar e controlar a hipotermia. Já vimos que esse paciente não pode fazer hipotensão de forma alguma. Pelo contrário, a sistólica dele tem que estar ali maior do que 110 milímetros de mercúrio. Esse paciente tem que ter, geralmente, uma pressão arterial média maior do que 65, tá bom? Disfunção neurológica ele vai apresentar, rebaixamento de nível de consciência. Vamos expor e controlar a hipotermia. Bom, avaliar se há queixa de dor na coluna, sensibilidade à palpação, paralisia ou queixa neurológica, estado mental alterado, álcool, drogas. Ou aqui, ó, TCE. Por que eu botei isso aqui? Lesão por causa de extração de gás menor do que 15. Todas essas situações aqui, ainda no ar, são situações que indicam a restrição de movimento de coluna. Esse termo imobilizar, ele está em desuso, né? O Colégio Americano de Cirurgiões orientou que a gente não consegue imobilizar nenhum paciente, a gente consegue fazer a restrição do movimento de coluna dele. Então, considere aí restrição de movimento de coluna. Pessoal, e 10% das vítimas de TCE possuem lesão de cervical. Então, você tem que lembrar disso, tem que fazer restrição de movimento de coluna, tá bom? No TCE. Já falamos da via aérea aqui, necessidade de oxigenoterapia. Esse paciente tendo um Glasgow ali rebaixado, você já vai menor do que 8. Uma via aérea precoce, pensando em proteger a via aérea de broncoaspiração. Colocar esse paciente precocemente em ventilação mecânica, onde você vai ofertar um FiO2 de 100%, garantir uma PaO2 de 35 milímetros e após gasometria, pessoal, quando chegar no hospital, isso aqui não é para nós, é para o pessoal do intra-hospitalar, mas garantir aí um ajuste, né, para manter uma saturação ali maior do que 98. Uma hiperventilação nos primeiros momentos pode ser aceitável. Vocês vão manter a PaO2 ali entre 35 e 45, né, mas no caso do TCE grave, vocês vão manter ali a PaO2 ali em torno de 35, e a CO2, né, em torno de 35. Agora, essa questão da hiperventilação com cautela, tá bom? Não podemos deixar o paciente vítima de TCE fazer hipotensão. A presença de hipotensão e hipóxia aumenta o risco de óbito em mais de 75%. Um único episódio de hipotensão no paciente com TCE grave aumenta a mortalidade em mais de 40%, ok? Não podemos, nem hipóxia e nem hipotensão. Então, esse paciente ele tem que ser bem ventilado, bem oxigenado e não pode fazer hipótese alguma hipotensão. Por isso, nós vamos entrar com acesso, nós vamos fazer uso de soluções isotônicas. Se for hemorragia grave, pode precisar de concentrado de hemácia, derivados do sangue, tá bom? Mas a meta é manter a sistólica maior do que 100 no TCE. Maior do que 100, maior do que 110, varia conforme a literatura. Considerar o uso de droga vasoativa, se necessário for. Se com cristalóide você não conseguir manter, você vai entrar com droga vasoativa, tá bom? Cabeceira elevada a 30 graus, se possível, tá bom? E usar manitol ou outro diurético, tá bom? Manitol aí vai ajudar, se disponível no teu serviço, tá aqui a foto a 20%, vou mostrar aqui a foto para vocês. Uso aí do manitol, tá bom? Vocês estão vendo ele aqui, para ajudar em controle dessa pressão intracraniana. Uma solução também que a gente pode usar, pessoal, é o salgadão, que a gente chama de salgadão, né? Que é a solução salina hipertônica, e a 3%. Ela pode ser preparada, a gente pode usar aí o salgadão também, o uso do salgadão, tá bom? Tudo isso aí com tentativa de reduzir edema intracerebral. Uma novidade aí, certo? É o uso do ácido tranexâmico, o estudo CRASH 3, tá bom? Ele trouxe aí pra gente aí que o ácido tranexâmico até 3 horas após, preste atenção, só pode ser feito até 3 horas após o traumatismo crânioencefálico. Ele está associado a uma redução de 20% nas mortes entre pessoas que sofreram traumatismo leve a moderado. Ele não tem benefício no TCE grave, tá bom? Mas no leve a moderado, ele apresenta a redução de mortalidade, tá bom? Sem evidência de eventos adversos ou de complicações. Então, hoje em dia é uma prática nossa fazer o ácido tranexâmico ali, 1 grama, 4 ampolas num soro de 100 para correr ali em 10 minutos. A gente faz uma dose de ataque no pré-hospitalar, seguida de uma dose de manutenção. Então, uma conduta que a gente está fazendo agora no TCE moderado a leve, né? Leve a moderado, o TCE grave não demonstrou benefício. O TCE é isolado, obviamente. Então, tá aqui, né? 3 horas, dose de ataque, né?
seguido em soro fisiológico, seguido imediatamente de dose de manutenção, que é 1 grama em 200 ml, para correr em 8 horas. Aqui semelhante ao paciente com choque hemorrágico, né? O uso do ácido anexante no TCE em choque hemorrágico. Lembrando que no caso aqui do TCE só tem indicação também com 3 horas, após 3 horas da lesão, e o benefício foi demonstrado no TCE leve a moderado, no grave não se demonstrou benefício. Circulação, aqui já não é extra-hospitalar, vocês viram ali o cuidado extra-hospitalar, a gente mostrou. Aqui é mais um cuidado intra-hospitalar. Esse paciente, quando chegar lá no IJF, né, ou num centro de trauma onde ele vai ficar, ele vai ser monitorizado. A gente vai, no caso do TCE grave, vai ter que ser feita a monitorização da PIC dele, da pressão intracraniana. E paciente com alteração de crânio, TC de crânio, precisam de monitorização invasiva da PIC, né? Serve para guiar a conduta terapêutica e o cuidado com excesso de volume e aspiração do paciente. Tem que tomar cuidado com isso aqui também, tá bom? Aqui vocês estão vendo aqui uma figurinha que eu sempre gosto, né? A vítima aqui está consciente, orientada, Glasgow 15 e nega 5, totalmente desorientado com anisocoria. Então não está nada legal a nossa vítima aqui. Pessoal, no D, é um estado neurológico direcionado a ser realizado. Esse paciente vocês vão fazer avaliação rotineira da escala de Coman de Glasgow dele e vão avaliar pupilas com relação à fotorreatividade e com relação ao tamanho das pupilas, considerando aí a aparência da anisocoria. A gente já viu que o paciente pode ter uma diferença de tamanho das pupilas, ou seja, as pupilas anisocóricas, por conta da questão da compressão do terceiro par de nervo craniano e também diminuição da fotorreatividade, ou fica lentificado ou ausente do lado da lesão. E também déficit motor, também já vimos que a vítima TCE pode ter déficit motor contralateral ao lado da lesão. Avaliar a simetria de pupila e reflexo motor, vimos. Uma assimetria maior do que 1 milímetro já pode indicar acometimento cerebral. Bom, pessoal, isso aqui é fundamental. Cuidado com hipoxemia, cuidado com hipotensão e uso de álcool ou droga. Tudo isso pode levar a rebaixamento de consciência no paciente. Às vezes o paciente está rebaixado porque está hipoxêmico. Às vezes o paciente está rebaixado porque está hipotenso. Às vezes está rebaixado porque usou álcool ou drogas. Então, cuidado quando for avaliar o Glasgow, tá bom? Pacientes hipoxêmicos. O tratamento qual é? Vou ventilar esse paciente, ofertar oxigênio. Eu resolvo. Paciente hipotenso, corrigir a pressão, volume, tá certo? Ou de repente, se está refratário a volume, droga vasoativa. E uso de álcool ou drogas, a gente tem que tomar cuidado. Né? Então, cuidado com essa história do Glasgow nesses tipos de situação aqui. Ele não vai estar rebaixado, vai estar rebaixado por conta dessas situações, e não por conta de um trauma. Excluídas essas causas que eu falei para vocês aqui, alteração no exame neurológico deve ser atribuída até segunda ordem a traumatismo no sistema nervoso central, ou seja, o paciente tem um TCE. Não sendo hipoxemia, não sendo hipotensão, não sendo álcool ou drogas, um paciente com alteração no exame neurológico, principalmente no contexto do trauma, atribua a um traumatismo crânioencefálico até que se prove o contrário. A escala de Coman de Glasgow, mostrando aí para vocês, não vou perder tempo com isso, tá bom? Vocês deem uma olhada aí depois, abertura ocular, verbal e motora. Abertura ocular vai de 1 até 4, a verbal vai de 1 até 5 e a resposta motora de 1 até 6. Deem uma olhada aí na escala de Coman de Glasgow. Vocês têm que ver aqui o total máximo, o total mínimo é 3 do Glasgow aqui, e um paciente que necessita de intubação é um Glasgow menor do que 8. Lembrando que hoje nós temos a escala de Coman de Glasgow, Glasgow P, que leva em consideração a avaliação pupilar, onde cada pupila que não contrai com relação à fotorreatividade, você tira um ponto do Glasgow. Então, se o Glasgow do paciente deu 10 e as duas pupilas não contraem, tá errado. Então, fica 10 menos 2, 8, tá certo? E por aí vai. Então, lembrando que pacientes intubados, traqueostomizado, a resposta verbal é não testável, nesses casos. Em uso de pseudoanalgesia, você vai aplicar outra escala. Não se aplica Glasgow de paciente com pseudoanalgesia, pessoal. Não existe isso, tá bom? Porque o objetivo do sedativo é justamente deixar o paciente com nível de consciência rebaixado, tá bom? Inconsciente. Então, eu não quero que o paciente sinta dor, eu não quero que o paciente saiba o que está acontecendo com ele ali, tem uma amnésia, apresentar uma amnésia retrógrada. Então, assim, não vai fazer Glasgow com o paciente pseudoanalgesiado. Você vai aplicar outras escalas, como a escala de Hess, a escala de Ramsay e por aí vai. Pacientes com TCE, não esqueça da avaliação pupilar, tá bom? Lembrando aqui que a classificação do paciente, que a escala de Coman de Glasgow é usada para classificar também a gravidade do TCE, da lesão neurológica, né? E um TCE grave é um que o Glasgow é menor do que 8. Um Glasgow entre 9 e 12, a gente diz que o TCE foi moderado. E um Glasgow leve, aliás, um TCE leve, a gente diz que o Glasgow é entre 13 e 15, certo?
Com relação às pupilas desiguais no doente traumatizado irresponsivo, o cara está inconsciente. Tu vai avaliar as pupilas dele, está apresentando anisocoria, pode indicar aumento de pressão intracraniana ou a compressão do terceiro par de nervo craniano causado por um possível edema ou um hematoma intracraniano em expansão rápida, tá bom? Se liga nisso aí. Aqui do lado vocês estão vendo a figura 1, pupilas isocóricas de mesmo tamanho. No 2, pupilas midriáticas, as duas estão dilatadas, né? Aqui no 3, pupilas mióticas, tá bom? E aqui no 4, que nós costumamos encontrar, que é essa situação que eu descrevi para vocês aqui do lado, que é uma pupila dilatada e a outra contraída. Aqui a gente tem o que a gente chama de anisocoria, que é um quadro comum de vocês encontrarem na avaliação neurológica, lá quando estão avaliando o Glasgow, vamos fazer a avaliação pupilar da vítima de trauma com traumatismo craniano grave, ok? Lembrando que nós vamos aqui expor, vamos expor a nossa vítima, procurar lesões que nós não encontramos na avaliação primária, ali inicialmente, tá bom? Isso aqui pode servir de guia para a nossa conduta, uma possível lesão que a gente encontrou, e reavaliar todos os parâmetros. Pessoal, não esquecer de aquecer, prevenir hipotermia. Hipotermia mata, tá bom? E também evitar a perda de sangue. Então, o sangramento tenha passado despercebido, a gente vai avaliar também. Mostrando para vocês aqui, ó, só que, deixa eu desaparecer aqui um pouquinho. O que mata a vítima de trauma, né? Tá aqui a tríade letal do trauma: hipotermia, sangramento e distúrbio de coagulação. Tudo isso aqui mata a nossa vítima de trauma e tem, portanto, que ser evitado, tá bom? Na avaliação secundária, nós vamos fazer o nosso sampler, que a gente já conhece, que vai ser uma avaliação secundária dirigida, obviamente, sinais e sintomas, né? Se possível, ou com o paciente ou com o acompanhante, perguntar se tem alergia, quais medicações o paciente usa, se tem alguma comorbidade, o P de passado médico, o L, qual foi a última vez que se alimentou, e o E, ali o evento, o local onde o paciente se encontrava, como ele foi encontrado e o que ele apresentou, tá bom? Então, faz o exame físico detalhado, cefalopodal, tá bom? Respiratório, cardiovascular e neurológico. Aqui é uma avaliação mais cuidadosa e que pode ser feita, no caso do pré-hospitalar, durante o deslocamento. Então, durante o deslocamento ali, você vai fazendo a avaliação secundária. A avaliação primária, tá certo? Tem que ser feita prioritariamente, tratar, né, de novo, evitar hipoxemia, evitar hipotensão, a vítima de trauma, garantir uma via adequada, e esse paciente tem que ir mais rápido possível para um centro de trauma, onde ele vai ter o tratamento definitivo dele. E aí no caminho você pode realizar uma avaliação secundária um pouco mais pormenorizada. Pessoal, examinar o crânio, face, laceração, otorreia, rinorreia. Lembrando que a gente vai fazer isso aí, né? Vou mostrar aqui para vocês a figurinha. Então, examine totalmente o crânio. Na avaliação secundária, às vezes no TCE você não encontra a laceração no crânio, você não encontra o sangramento por conta do cabelo. Então, aqui no exame secundário, às vezes é que a gente consegue, com a avaliação mais pormenorizada, encontrar essa laceração, encontrar essa lesão, encontrar esse hematoma. Então, cuidado, faz a avaliação secundária, tá bom? E procura em face, né, ou no crânio, lacerações, otorreia ou rinorreia. Palpar crânio em busca de fraturas ou lacerações, isso aqui é importantíssimo. Inspecionar todo o couro cabeludo, tecido cerebral, procurando corpos estranhos, encravado, procurando, como eu falei, otorreia ou rinorreia, que é perda de líquido cefalorraquidiano, líquor, e fraturas de crânio com afundamento. Refazer o Glasgow, vamos lembrar sempre de essa reavaliação contínua, e examinar a coluna do paciente, ok? Esse paciente precisa, um TCL, precisa de uma tomografia, então ele vai para um hospital que tenha tomógrafo e que, portanto, possa dar continuidade ao tratamento adequado desse paciente, conforme a lesão que ele apresente, de acordo com o exame feito. Forte abraço a todos e nós nos encontramos na próxima aula.